Evangelho de Lucas, capítulo 3 e 4. Leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 3 e 4. Sejam todos bem-vindos ao nosso plano Bíblia Viva. Hoje avançamos para Lucas 3 e 4, onde Jesus deixa a infância e entra publicamente em sua missão. Aqui, a sua identidade é confirmada e a sua fidelidade é provada. E o seu propósito, ele é bem declarado. Jesus é apresentado nesse evangelho como filho confirmado e o Salvador em missão. Amém, pessoal? Antes de continuarmos, peço que você se inscreva no meu canal, se você ainda não é inscrito. Carregue no sininho para que você possa receber as notificações de sempre que eu posto aqui uma palavra. Todos os dias nós temos o plano Bíblia Viva narrada e o Café com Celeste e também outros vídeos de edificação. E deixa a tua curtida, não esqueça de compartilhar esse vídeo com outras vidas para que também outras pessoas possam seguir nessa leitura junto conosco. Pai querido, Pai amado, abrimos, Senhor, este dia com reverência diante da Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza em entendimento. Senhor, nos ajude a discernir a verdade e a nos preparar para viver aquilo que será lido. Que esta leitura fortaleça a nossa fé e nos alinhe com o Teu propósito, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Irmãos, o que vamos ler hoje? Em Lucas 3, nós veremos a preparação do caminho, nós veremos o batismo de Jesus e a confirmação divina de quem Ele é. E em Lucas 4, nós vamos ver a tentação, o início do ministério e a declaração clara da missão de Jesus. Amém, pessoal? Irmãos, esses capítulos mostram que antes da missão pública, há a preparação espiritual. Pegou? Lucas 3 é uma preparação e confirmação da identidade. Em Lucas 3:3, nós vamos ver que João Batista, ele chama ao arrependimento. O povo é preparado para o Messias. Jesus é batizado em Lucas 3:21-22. Em Lucas 3:22 temos o versículo-chave que fala: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Irmãos, aqui Deus confirma publicamente a identidade de Jesus antes do início da missão. Em Lucas 4, nós vamos ver a aprovação, a autoridade e a missão. Tá tomando nota? Vamos ver a tentação no deserto, em Lucas 4, de 1 a 13. Jesus é conduzido pelo Espírito Santo e ele resiste ao inimigo usando a palavra. Amém? Aleluia! Versículo-chave em Lucas 4:4. Não só de pão viverá o homem. Irmãos, a vitória espiritual nasce da dependência da palavra de Deus, sabia? Em Lucas 4:14-15, vamos ver o início do ministério. Jesus retorna no poder do Espírito e começa a ensinar o Evangelho. Lucas 4:18-19, a declaração da missão. Versículo-chave em Lucas 4:18-19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. Amém? Jesus declara claramente quem Ele é e para que Ele veio. Irmãos, Lucas 4:28-30, a rejeição em Nazaré. O mesmo lugar que o conhecia rejeita sua autoridade.
A rejeição não invalida a missão, pessoal. Pegou a chave? Irmãos, vamos ler junto esses 2 capítulos de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 3. A pregação de João Batista. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Todo vale será terado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. Toda a carne verá a salvação de Deus, dizia ele, pois as multidões que saíam para serem batizadas, raça de víboras, que vos induziu a fugir da ira vindoura. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançado ao fogo. Então, as multidões o interrogavam, dizendo, que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Amém? Foram também publicanos para serem batizados e perguntarem-lhe, mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes, não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhes perguntaram, e nós, que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Amém? João dá testemunho de Jesus. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos, eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo, mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. O batismo de Jesus. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. E, estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu, Tu és o meu Filho amado,
em ti me comprazo. Amém? A genealogia de Jesus Cristo. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Eli, filho de Matate, Matate, filho de Levi, Levi, filho de Melqui, este filho de Janai, filho de José, José, filho de Matatias, Matatias, filho de Amós, Amós, filho de Naum, este filho de Esli, filho de Nagai, Nagai, filho de Maat, Maat, filho de Matias, de Matatias, Matatias, filho de Semei, este filho de José, filho de Judá, Judá, filho de Joanã, Joanã, filho de Reza, Reza, filho de Zorobabel, este de Salatiel, filho de Neri, Neri, filho de Melqui, Melqui, filho de Adi, Adi, filho de Cozã, este de Elmadã, filho de Er, filho de Josué, Josué, filho de Eliezer, Eliezer, filho de Jorim, este de Matate, filho de Levi, Levi, filho de Simeão, Simeão, filho de Judá, Judá, filho de José, este filho de Jonã, filho de Eliaquim, Eliaquim, filho de Meleá, Meleá, filho de Mená, Mená, filho de Matatá, este filho de Natã, filho de Davi, Davi, filho de Jessé, Jessé, filho de Obed, Obed, filho de Boaz, Boaz, este filho de Salá, filho de Naasson, Naasson, filho de Aminadab, Aminadab, filho de Admin, Admin, filho de Arni, Arni, filho de Esron, Esron, este filho de Perez, Perez, filho de Judá, Judá, filho de Jacó, Jacó, filho de Isaac, Isaac, filho de Abraão, este filho de Terá, filho de Naor, Naor, filho de Serug, Serug, filho de Ragal, Ragal, filho de Faleque, este filho de Eber, filho de Salá, Salá, filho de Cainã, Cainã, filho de Arfaxade, Arfaxade, filho de Sem, Sem, este filho de Noé, Noé, filho de Lameque, Lameque, filho de Metusalém, Metusalém, filho de Enoque, Enoque, filho de Jared, este filho de Maalalel, filho de Cainã, Cainã, filho de Enós, Enós, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Amém, pessoal? Evangelho de Mateus, capítulo 4, a tentação de Jesus. Jesus, cheio de Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu daqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E, elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem o quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Amém? Jesus volta para a Galileia e principia a sua missão.
Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Jesus prega em Nazaré. É rejeitado pelos seus. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, lhe deram o livro do profeta Elias e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aleluia! Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhes davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios e perguntavam: Não é este o filho de José? Disse-lhes Jesus: Sem dúvida. Citar-me-eis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: De fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até ao cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. A cura de um endemoniado em Cafarnaum. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam na sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta, pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem? E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. A cura da sogra de Pedro. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Muitas outras curas
Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Jesus vai a um lugar deserto. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele e instavam para que não os deixassem. Ele, porém, lhes disse: É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Amém, pessoal? Chegamos ao termo do Evangelho 13:4 de Lucas. Irmãos, Deus prepara antes de enviar. Pegou essa chave? A identidade procede da missão. Entenderam? Primeiro eu recebo a minha identidade em Cristo. Depois eu sou enviada para fazer missão. A palavra sustenta em tempos de provação. Irmãos, eu sou a prova viva disso. A palavra de Deus foi meu sustento durante todos esses anos que eu estou lutando por enfermidades. 16 cirurgias. Irmãos, a palavra sustenta em tempos de provação. Pode escrever no comentário. A palavra sustenta em tempos de provação. A rejeição não anula o nosso chamado, gente. As pessoas podem até nos rejeitar. Eles rejeitaram Jesus, mas o chamado dele não foi anulado. Então, muitas pessoas me rejeitaram quando eu entreguei minha vida para Jesus. Mas o meu chamado não foi anulado. Tá pegando? Quem vive guiado pelo Espírito de Deus permanece firme no propósito, irmãos. E a gólida celeste para hoje é que a missão nasce na identidade confirmada por Deus, não da aprovação das pessoas. Tá pegando? Não são as pessoas que aprovam a nossa missão, não. É Deus que confirma. Vamos orar? Senhor Deus, nós te entregamos esse dia, nós te entregamos essa leitura, essa palavra. Nós te agradecemos porque em Jesus nós vemos um modelo perfeito, Pai. Ensina-nos a depender da Tua palavra, Senhor, a permanecer firme nas provações, em meio às guerras, batalhas da vida, em meio às lutas do cotidiano. Ensina-nos a caminhar no Seu propósito e a caminhar sobretudo no propósito que o Senhor nos confiou. Que nossa identidade esteja firmada em Ti, pois em Cristo somos nova criatura, e que nossa missão reflita a Tua vontade, Pai, e não a nossa. Eu oro em nome de Jesus. Amém, pessoal? Amém? Irmãos, que o Espírito Santo vos conduza, que a palavra vos fortalece e que vocês caminham seguro na identidade que Deus já vos deu. Seguimos firme, seguimos no propósito e seguimos, sobretudo, 100% com Jesus. Amém, pessoal? Que Deus te abençoe grandemente e poderosamente. Não deixa de compartilhar esse vídeo com seus grupos de amigos e volta amanhã para mais uma palavra aqui com você. Semana que vem vamos dar início à semana 6 da nossa leitura e continuando no Evangelho de Lucas. E vai ter resumo nesse final de semana. Então, fica atento. Que Deus abençoe você e toda a sua casa. Boa leitura.